Você já se pegou pensando em alguma dúvida sobre o seu negócio e pensou assim: será que isso aqui é muito óbvio? Será que eu vou passar vergonha se eu perguntar? Ou imaginou que todo mundo sabe como administrar a própria empresa e até lidar com as dificuldades da rotina, menos você? Como se tivesse um manual que não chegou, ninguém te entregou? Pois é, eu já passei por isso é muito mais comum do que você imagina. Então, nesse vídeo, eu decidi separar as perguntas mais polêmicas que eu já recebi de mulheres empreendedoras e empresárias e vou respondê-las sem filtro. Então, fica comigo até o final. Olá, eu sou Thaís Cirilo, eu sou engenheira de formação e tenho mais de 10 anos de experiência aplicando gestão na prática em grandes empresas e também ajudo mulheres empresárias a transformarem as suas rotinas com leveza, estruturarem os seus negócios para poderem lucrar mais sem precisar trabalhar mais. Então, se você quer aprender como fazer uma gestão sem complicação para de fato crescer sem usar a sua vida como combustível, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber vídeo novo toda semana. E aproveita e deixa o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação, que ele alcance cada vez mais mulheres que também podem ter essas dúvidas. Bora lá! Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, ou até quando eu recebo uma nova cliente na Asas, sempre chega uma pergunta num tom assim: ah, Thaís, pode parecer um pouco bobo, mas eu queria saber isso assim, assim, assado. E eu quero te dizer que não existem perguntas bobas, porque inclusive são essas perguntas que vão fazer toda a diferença na sua rotina. Porque se você não tiver essas respostas, provavelmente você vai acabar trabalhando mais, o mercado sempre vai te colocar na função de executar mais, achando que essa é a única maneira de fazer com que você ganhe mais. E como eu sei que nenhuma experiência é individual e como uma das maiores virtudes de uma empreendedora é aprender com o erro que outras mulheres empreendedoras já passaram, eu decidi trazer esses contextos, essas perguntas transformadoras, que inclusive muitas mulheres que já vivem, já estão no jogo há anos, vivem, para você ajustar e te dar uma orientação com que é transformador para o seu negócio crescer sem demandar tanto da sua energia do seu. Agora entender o que essas mulheres mais têm dúvida e como eu te orientaria a fazer diferente. Primeira pergunta, que eu já recebi muitas vezes: como assim fazer a empresa trabalhar para mim se quando eu não estou presente, não tem venda e não funciona? Eu vou te contextualizar. Quem me tem no Instagram, se você ainda não me tem, é @tacirilo com H, igual aqui no canal. Lá eu sempre compartilho os bastidores do meu negócio, os resultados que eu tenho com essas mulheres, enfim, a minha rotina de maneira geral. Eu sempre comento lá sobre fazer a sua empresa trabalhar para você e não ao contrário. Eu imagino que a dúvida seja exatamente sobre isso: como fazer a empresa trabalhar para mim e me tirar dessa função de ser funcionária do meu próprio negócio. O que acontece? A gestão, ela vai fazer, por isso que eu vou muito reforçar sobre a questão da gestão, a importância da gestão quando você está crescendo. Primeiro que os seus verdadeiros problemas de crescimento, eles surgem quando você está crescendo, não quando você está começando o seu negócio. E até para você evitar alguns erros, o que acontece? A gestão, ela vai fazer com que você consiga colocar em prática com êxito, ou seja, de maneira correta, sem te exigir tanto, 3 importantes pilares, que são processos organizados, estruturação da equipe e sistemas que funcionem até quando você está offline. E aí a grande questão é como ter esses 3. Eu vou resumir bem rapidamente aqui nessa resposta. Primeiro, sobre processos. É basicamente deixar tudo que você faz, tudo que é preciso ser feito no seu negócio para ele existir, para entregar valor para o seu cliente, para entregar aquele produto, aquele serviço, ter um passo a passo sobre o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quem vai fazer, em qual momento aquilo precisa acontecer. Ou seja, tirar da sua cabeça aquilo que você sabe que precisa ser feito, senão isso vai te prender na cadeira. E até para você ter clareza quais são os seus critérios de qualidade, critérios de que aquilo está sendo feito corretamente, para que outra pessoa consiga executar. Sobre estruturação de equipe, inclusive, se eu fosse resumir uma frase, seria ter as pessoas certas nas tarefas certas. Porque o que pode acontecer é você acabar se apegando a alguém, uma pessoa ser extremamente gente boa, de confiança, enfim, mas ela não possui as competências necessárias para executar aquela tarefa e isso acaba te atrapalhando sem querer e você acaba trabalhando com ela e por ela também. E a questão dos sistemas é usar o que a tecnologia hoje oferece para a gente, não necessariamente investir tanto em enfim, software, alguma coisa assim, mas aproveitar o que pode otimizar o seu tempo. Então tem sistema de computador, tem planilhas, enfim, para que não fique dependente também, mais uma questão na sua cabeça, para que ninguém esqueça e para que as coisas aconteçam no tempo correto. E pode ser que até então você não tenha sido inserida nesse contexto e tudo bem, porque você já é boa no que você faz, no que você gosta de fazer. E é exatamente nesse momento que eu entro para te orientar
aconselhar, inclusive medir junto com você como fazer essas coisas acontecerem, para que a sua empresa continue existindo, funcionando, inclusive vendendo, sem você estar presa a tirar pedidos, chegando pessoas interessadas, até quando você está viajando, está descansando ou fazendo outras coisas que você gosta. Então, bora para a segunda. Por que as pessoas acham caro o que eu vendo se o meu produto / serviço é melhor que o do meu concorrente? Preço não é só questão de qualidade. Inclusive, eu vou falar o óbvio aqui que você já deve ter escutado. Preço é percepção de valor, mas não só isso. Percepção de valor, confiança, posicionamento e comunicação. Então, provavelmente, você só está se apegando a um desses pilares. Resumidamente, se você for vender produto, por exemplo, o que além das características técnicas dele, o que além do que o seu concorrente, que vende a mesma coisa que você entende que você está falando, quais são os benefícios reais que você entrega para essa pessoa que ela não vai ter com outra pessoa que vende a mesma coisa? Mas de uma forma que, inclusive, uma criança de 5 anos conseguiria entender aquilo que você está oferecendo. Precisa ser óbvio. Senão você apenas vai ficar na questão de sofrer vendas. A pessoa que busca uma característica técnica daquela vai te procurar e aí você só vai vender quando for tirar pedido. E para todos os casos, um conselho muito importante. Independente do ticket, mas principalmente quanto mais você cobra para aquilo que você está entregando, essa transformação, a grande verdade é que as pessoas tendem a confiar, lembra que eu falei do ponto confiança? Elas tendem a confiar mais naquelas pessoas que parecem bem-sucedidas e que já conseguiram alcançar ou resolver algo que elas estão tentando resolver. Então, inclusive, além do conteúdo técnico da coisa, a percepção, a sua percepção enquanto vendedora. Nesse caso, eu te digo que é sua responsabilidade de gerar desejo pelo que você vende e não do cliente de querer comprar o que você vende. Terceira pergunta. Como que eu vou aumentar o meu preço se cobrando o que eu cobro já não vendo como gostaria? Isso aqui é polêmico. Você tem medo de aumentar o preço e perder clientes? Pode ser que no caso você até perca, tá? Mas a grande questão aqui é, será que você está falando com o público correto? Porque se as pessoas estão cobrando de você só porque você cobra mais barato, vai ser sempre uma competição até chegar alguém cobrando mais barato. Então, nesse caso, é inclusive uma qualificação do público que vai desejar você e o que você faz, não necessariamente aquele commodity, algo que ele conseguiria com outra pessoa. A longo prazo, isso inclusive é mais sustentável, porque ajustar a precificação, primeiro de tudo que isso é meio, é atividade. E ela pode ser uma estratégia, quando pode também ser um recurso de sobrevivência, principalmente se você está próximo de pagar para trabalhar. Como eu falei, a precificação, ela é meio. O grande objetivo aqui é como você vai contar isso para o mercado, como você vai fazer esse storytelling, de novo, repetindo o que eu acabei de responder na segunda pergunta, como você vai fazer com que as pessoas desejem aquilo que você vende. Então, o primeiro ponto aqui, antes desse medo, que ele é efeito, a grande causa é, será que eu estou falando com o meu público mesmo? Porque se o meu preço está justo e a pessoa ainda está chorando sobre aquele valor que eu estou cobrando, provavelmente eu estou falando com o público errado. Então, como me alinhar ao público que eu desejo? E segundo ponto, eu estou falando a linguagem dele? Eu estou deixando claro para ele que ele tem um problema e eu tenho uma solução e deixando disposto aqui, ó, você quer resolver isso? Eu consigo te ajudar. Então, é sobre olhar muito mais o objetivo final do que sobre o meio, a estratégia de precificação. Inclusive, revise a sua precificação nesse momento que a gente está vivendo de tarifaço, nesse momento que a gente está vivendo de flutuação de matéria-prima, inclusive deslocamento e tudo mais, que pode ser além de estratégia, mas a questão de sobrevivência do seu negócio também, e qualifique o seu público. Quarta pergunta. Por que eu vendo bastante, mas o dinheiro nunca sobra no caixa? Porque venda é receita, faturamento e lucro é diferente de faturamento. Nesse caso, você não está vendo dinheiro sobrar porque ou os seus custos estão desorganizados e elevados, ou seja, você está gastando mais do que ganha, ou inclusive porque você pode estar ganhando menos do que deveria com uma estratégia de precificação incorreta. A grande questão é que você só vai lucrar quando você souber para onde o seu dinheiro está indo. Minto, você vai até lucrar, mas você só vai crescer quando você tiver clareza para onde o seu dinheiro está indo, os seus custos prolabores e aquilo que vai sobrar no final do mês, porque crescer não é sobre fazer dinheiro sobrar, é sobre saber o que fazer quando esse dinheiro sobrar. Pergunta 5. Como delegar se ninguém faz igual a mim? Já contratei 3 vezes e não vai. Ninguém vai fazer igual a você. Ponto. Essa é a questão. Ninguém vai fazer igual a você, inclusive esse é o nosso maior diferencial no mundo, não existe ninguém exatamente como a gente, ainda bem.
Então, para delegar, para você se desapegar de que esse é o problema, ninguém vai fazer exatamente igual você, primeiro você precisa, antes de contratar, ter aquela questão dos processos muito bem claros, o passo a passo, saber exatamente o que aquela pessoa precisa fazer, inclusive entregar para ela o manual, a orientação do que ela precisa fazer e compartilhar, olha, é assim que eu vou medir se as coisas estão sendo bem feitas, tá? Inclusive aquela pessoa pode até fazer melhor do que você já imaginou, porque ela é especialista e focada exatamente naquilo, e eu espero que isso aconteça, para você ter mais tempo de fazer outras coisas, de poder fazer aquilo que você gosta e desenvolver outras autonomias também. Agora, uma questão muito importante que eu ouvi num grande evento que eu participei de gestão é, primeiro, treinamento, e treinamento não é evento, você não faz isso uma vez no início e nunca mais acompanha. Então, treinamento para refinar, melhorar sempre aquela rotina, como as coisas podem ser feitas, e feedback. A questão de também compartilhar com essa pessoa o que você está achando do trabalho dela e ouvir o que ela tem a agregar também. Então, isso é até para poder melhorar o relacionamento e a cultura ali do que está se desenvolvendo com a empresa. Mas lembra que essa execução é meio e a gente está sempre focado no fim, no resultado, você tendo tempo para olhar outras coisas e ela com autonomia para fazer cada vez melhor e te poder te apresentar isso. Sexta pergunta. O meu produto é artesanal e eu que crio, dá para escalar mesmo assim? Essa pergunta é ótima, inclusive só essa pergunta dá para fazer um vídeo inteiro completo. Inclusive, se você tem um negócio artesanal bastante personalizado e tem interesse em descobrir como escalar, para poder não ter um teto de faturamento ali, se você tem interesse nesse vídeo, coloca aqui nos comentários para mim, inclusive o que você vende no seu negócio, que eu vou escolher um desses exemplos do comentário para poder fazer um vídeo explicando exatamente com esse contexto. Mas respondendo rapidamente, dá sim para escalar, porque escalar não é só sobre quantidade, que é o que parece mais óbvio, né? Produzir mais. E se ele é artesanal e com excesso de personalização, talvez seja difícil. Porque dá para escalar também pensando em ajustar a sua esteira de produtos para criar novas fontes de contato do cliente contigo, formas de fazer ele continuar comprando de você o mesmo produto, diferentes produtos e ficar nesse processo de compra sempre com você. Então, se você tem interesse nesse vídeo completo, coloca aqui nos comentários para mim, mas dá para pensar assim, sendo outras formas além de quantidade. Sétima pergunta: escalado pelas vendas ou perder percentual da maquininha? Eu já tive algumas clientes nesse cenário. Então, vender parcelado é uma faca de dois gumes. Por quê? Pelo lado bom, você proporciona mais opções da pessoa comprar com você, dela ter flexibilidade de pagamento. O lado ruim é que você, como empresário, seu principal interesse é ter caixa ali naquele momento. Você prefere que o dinheiro esteja contigo trabalhando para você e receber de forma mais rápida, senão isso pode inclusive impactar o seu fluxo. Então, a resposta aqui, o que eu te digo é que antes de tudo você precisa planejar. Porque essa questão do parcelado, ela pode existir, inclusive sem perder esse percentual para a maquininha, porque ou isso tem que estar absorvido na sua precificação. Essa é a questão. Então, mesmo que você não queira perder tanto percentual, porque isso pode estar impactado na sua precificação, você precisa medir se é possível incorporar isso no seu preço, ou inclusive pensar em estratégias de oferta para fazer com que o cliente compre com uma melhor condição, pagando à vista, enfim, para você não ter que perder esse dinheiro, tá? Então depende. Se você está vivendo isso na prática, a primeira coisa que você precisa ter noção é o controle dos seus custos, o impacto que isso está tendo, e se é possível fazer um planejamento, em quanto tempo isso vai durar, para você absorver essa perda mensal, se não for possível absorver esse percentual na sua precificação, tá? Pergunta 8. Como ter tempo para a vida pessoal sem prejudicar o negócio? Parece que eu sempre tenho que escolher. A gente tem muita dificuldade na prática de se priorizar. A grande verdade é essa. Tudo que é para o outro, porque é para a gente também a nossa empresa, claro, mas sempre tem alguém contando com a gente, tem um funcionário, tem alguma conta relacionada à família, a gente acaba fazendo primeiro. Então a questão aqui de você ter mais tempo para você precisa priorizar a sua agenda e valorizar esse tempo, tão importante quanto outra coisa que você faz na sua rotina. Mas isso só vai ser possível conseguir na prática se você desapegar que outra pessoa tem que fazer exatamente como você e se você entender que por um momento, lembra que eu falei de trabalhar de forma intencional para fazer a empresa trabalhar para você? Então que em um determinado momento você vai ter esse esforço que você precisa dedicar tempo
para fazer isso, que é processos, estruturar a equipe, sistemas, para que a empresa comece a te dar retorno. Separar um horário estratégico, planos para isso e respeitar essa agenda. É o grande desafio hoje, respeitar e conseguir priorizar. O que eu preciso fazer que eu não consigo delegar, o que eu não gostaria de delegar, eu queria fazer, mas eu posso delegar, então liberar isso. E mais importante, o que eu nem deveria estar fazendo, porque nada mais inútil do que fazer muito bem feito aquilo que não deveria ser feito, tá? Pergunta 9. Como lidar com o medo de crescer e não dar conta? Tipo de contratar mais alguém para me ajudar e não conseguir pagar em algum momento. Bom, tem alguns momentos chaves de quando você sabe que você precisa contratar alguém, senão você está se sabotando o seu resultado. É quando você não está conseguindo pegar mais clientes, tem demanda, mas você não está conseguindo dar conta. Inclusive, quando você vê essa possibilidade refletida no seu caixa, então você está pagando as contas e mesmo assim, entrando mais clientes, está conseguindo ter aquela disponibilidade e fazer uma excelente estrutura de contratação, talvez pensar em uma questão de temporário, de freelancer, de PJ, para ir testando e jogando na transparência com essa pessoa, tá? Porque a grande verdade é que o novo ele dá medo, não porque você está numa zona de conforto, porque você está feliz, confortável, tendo os melhores resultados da vida, mas é porque é uma zona conhecida. Então esse passo ele vai demandar ali um medo, mas você só vai saber aquele resultado se você testar. Então, é melhor você testar de forma organizada, tendo clarezas no caixa, sem prejudicar o seu caixa, e também tendo noção de que se eu não der esse passo, eu vou colocar um teto de crescimento, que é a minha condição física. Eu te garanto que o medo ele vai diminuir com a confiança que vem dessa preparação. E a última pergunta desse vídeo, será que é melhor vender mais barato e em volume ou menos, mas com preço alto? Depende do seu modelo de negócios, do que você quer, do que você vende, para o público que você vende, como o seu público gosta de consumir. Então, às vezes, você está muito apegada a ter que trabalhar mais para fazer mais dinheiro, mas na verdade o seu modelo de negócio é aquilo que você vende e as pessoas estariam dispostas a pagar mais, dependendo da transformação, desde que você veja esse valor primeiro, para que passe essa confiança. Lembra que eu falei? Posicionamento, confiança, percepção e posicionamento, já falei. E comunicação? Então depende muito do seu modelo de negócio e do que você considera saudável para sua vida, o quanto de tempo você tem à disposição para depositar na sua empresa e o quão estratégica você vai ser de forma intencional para abrir mão ali do não conheço, mas estou disposta a aprender e aplicar para poder fazer a empresa trabalhar para mim e não ficar presa na quantidade. E lembra, tá? Porque preço baixo demais, se apegar a vender preço baixo demais, você pode acabar educando errado. O seu público só vai comprar de você quando você tá em promoção. Então, a qualidade do seu cliente é tão importante quanto a qualidade das suas vendas. Viu como essas perguntas que a gente acha extremamente óbvias são as que mais fazem diferença? Por isso que eu sempre falo para as mulheres que trabalham junto comigo focarem, aprender a fazer as perguntas certas ao invés de se apegarem às respostas, porque é isso que faz diferença naquelas pessoas que ficam na roda de rato sem sair do lugar, das que crescem utilizando a gestão como estratégia de tornar essas empresas independentes sem elas precisarem se tornar refém. Então, se esse vídeo te trouxe clareza ou se te fez pensar em mais uma pergunta que você gostaria de tirar, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar trocar com você. Nos próximos, eu vou trazer como escalar negócios que utilizam da personalização como uma das principais estratégias de diferenciação no mercado. Lembre-se que você não precisa lidar com as dificuldades e o medo de empreender sozinho. Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando gestão sem complicação junto comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!